Uningá, que o futuro é aqui. E estamos de volta aqui diretamente do Simpósio Cultivo de Morangos em Maringá, dessa vez entrevistando o engenheiro agrônomo Hugo Reis Vidal, que veio diretamente de Curitiba para participar do simpósio. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês e estando colaborando aí também como apresentador no evento. Legal. E o senhor vai falar sobre o manejo integrado de doenças do morangueiro. Qual que é a importância da qualidade das mudas quando a gente fala nessa questão? A questão de mudas é uma questão crucial na cultura de qualquer cultivo, mas no cultivo do morango principalmente, porque não temos assim um viveiro, assim que a gente pudesse dizer, referência a nível nacional, que a gente pudesse usar para vender essas mudas para os produtores. Então hoje, para você ter uma plantação um pouco mais de qualidade, a gente estamos ainda bastante dependente das mudas importadas, que pode vir tanto do Chile, quanto da Argentina, quanto da Espanha. Tá? Alguns anos atrás também veio dos Estados Unidos, mas por questões de doenças ou algum problemas quarentenários que temos lá, acaba não vindo mudas diretamente dos Estados Unidos para o Brasil. Mas ainda estamos nessa dependência dessa muda importada. E para a muda nacional, falta várias coisas. Uma das coisas é conscientização do produtor de mudas. O segundo é conscientização do comprador das mudas, porque ele acha que comprando as mudas mais barato vai ter mais resultado. Isso não é a verdade. Essas mudas nacionais, que a gente chama de nacionais, às vezes algumas são produzidas de matrizes importadas, e outras são feitas com matrizes produzidas aqui no Brasil mesmo. Só que essas matrizes de mudas feitas aqui no Brasil, ou eles fazem de mudas já antigas, que já caíram do domínio público para domínio público, não estão mais ligados a patente ou cultivares novas, ou são mudas bastante velhas mesmo, tá? Que daí já não tem mais qualidade e nem mais tem apelo comercial para o produtor. No caso, as mudas utilizadas aqui no Brasil, em específico no Paraná, a maioria delas vem de onde? Do Chile? Ou aqui do Brasil mesmo? Não, ainda a nível de Brasil, a demanda de mudas é muito grande, e quase que mais que 50% ainda as mudas são feitas no Brasil. No Paraná, eu acredito que já está aí, uns 60% já é muda importada, e os outros 40% ainda é muda nacional. O que a gente precisa é melhorar a qualidade da muda nacional. E no caso, os viveiros que produzem essas mudas, eles são fiscalizados pela DAPAR ou não? No Paraná, eu não conheço nenhum viveiro registrado de mudas de morango no Paraná, assim, que fazem todos os processos necessários para a produção de mudas. Então, hoje as mudas mudas nacionais que chegam do Paraná, ou vêm de Minas Gerais, vêm de São Paulo ou do Rio Grande do Sul. Tá? Outras regiões não temos essas mudas. Tem alguns que tem mudas aqui, são mudas que o próprio produtor fez. Ele comprou, às vezes, uma matriz num determinado lugar, ou uma muda com um pouco mais com a qualidade um pouquinho melhor, e ele acaba fazendo mudas da própria muda. Isso é um outro problema, que a muda de própria muda não é a muda especificamente uma muda que seria comercial. Tá? Quando a gente fala do manejo integrado de doenças do morangueiro, como que é isso? Como que é feito esse manejo? Em que consiste? Existe uma regra, uma regra é um conceito de produção integrada para várias culturas, tipo morango a gente chama de pimo, que é um resumo, tem o pife, que é da fruta, tem de cultura de PI tomate, que é do tomate, tem o PI da soja, que é a produção integrada na soja. O que isso quer dizer é que você tenta trabalhar com cumprindo todas as legislações para se conseguir produzir um alimento saudável. O
ponto principal é o consumidor, que tem que chegar no consumidor um produto com qualidade, isento de impurezas, isento de doenças, de problemas de podridão, isento de contaminações de agroquímicos e isento de contaminações biológicas. Então, deve chegar na mesa do consumidor um produto de qualidade. Esse é o principal ponto. E a manejo ou produção ou controle integrado quer dizer que você, para uma produção saudável, você tem que seguir, atender vários aspectos de um controle de doença. Que você vai usar controles físicos, controles ambientais, controles biológicos e controles químicos. No último caso, é o controle químico. Então, primeiro você controla a parte ambiental, depois você controla os ambientes físicos. E, por último, você usa as ferramentas de controle biológico e, caso necessário, você usa o produto químico. Isso dá uma segurança muito grande e o consumo e o uso de pesticidas acaba caindo, só de a gente entrar nesse processo, a gente caiu nos últimos anos 80% da utilização de produtos químicos. Olha aí que interessante, hein? Tem a questão como que é o nome daquela doença mesmo que tá sendo um problema grande? Nematóide? Cancro? Como é que é o nome? Nematóide nematóide a gente tem em toda quanto é região, existe nematóide, quase todas as culturas têm um tipo de nematóide que pode causar dano. No café nós temos um nematóide meloidógeno que ataca raízes, que causa muito dano. Ataca tomate, ataca várias outras culturas, encaroça cenoura, deixa a cenoura horrível. Esses são chamados meloidógenos. O que está acontecendo recentemente na cultura do morango é que entrou um nematóide de área foliar, que chamamos nematóide de parte aérea. Esse é uma coisa rara. Havia sido detectado há alguns anos, lá para os anos 80, os anos 90, uma região próximo de Minas e próximo de São Paulo havia sido detectada a presença desse nematóide. Pontual. Mas, a nível de Brasil, ela ficou considerada, então, como uma praga presente. E isso não limita, no caso da fiscalização por parte do Ministério, que exige uma certificação na entrada, que ele não venha, mas ele precisava ser notificado, está presente. Mas, como o Ministério não detectou e também não foi pedido para verificar se existia ou não, e esse nematóide entrou com um lote de plantas importadas. Certo? De onde? Esse veio do Chile. Tá? Não era todos os viveiros que estava contaminado, mas especificamente desse lote entrou, e essas mudas foram distribuídas para diversas partes do país. Então, e até que se soubesse o que ela causou muito aborrecimento, muito assim, constrangimento por parte dos técnicos que não sabiam como resolver aquele problema, se era nutricional, se era um problema virótico, se era um tipo de doença, o que é. E causou assim um mal-estar meio geral. E um aborrecimento por outro, que os índices de quebra na produção do produtor, alguns produtores, foi muito grande. E até então não tem tratamento específico para esse problema. É um nematóide que ele entra pelos estômatos, para os técnicos vão entender o que é estômago, que é uma parte é um órgão de respiratório da planta, e entra por ali e sobrevive ali dentro. Ele entra nas folhas, e o dano maior, e onde a gente tem encontrado mais, é na flor. Então, praticamente detona a flor, e as flores do morangueiro, às vezes alguma não consegue nem abrir, outras não se desenvolvem, ou se desenvolve com frutos bastante tortos, tá? Bastante deformação, e a parte, mesmo aqueles frutos que crescem aparentemente normal, perde a resistência pós-colheita. E o sabor da fruta também
tem É ruim. uma pequena, não chega a ficar ruim, mas fica com um sabor diferenciado. Você pegar a mesma fruta, da mesma espécie, do mesmo valor, colhida no mesmo dia, e provar, você vai ter um ligeiro sabor diferenciado dessa fruta afetada. Isso realmente causa uma perda muito grande para o produtor. Hoje a gente pode falar que esse problema é um risco para a cultura ou ainda não? É um risco, sim, porque não temos, assim, um tratamento eficaz. Tá? Assim como o greening para Assim como o laranja. greening. Então, o que precisa ser feito é que a pesquisa precisa agilizar, se adiantar e achar um protocolo para que a gente consiga, principalmente, tratar as mudas. Porque se você não tratou as mudas, se colocou no solo, aquele solo já vai estar contaminado. Tá? E por mais que ele seja um verme da parte aérea, ele vai contaminar o substrato ou o solo e vai ficar ali para sempre, não vai sair mais dali. Então, se tratando as mudas, independente se a muda é importada nacional ou importada de um país ou do outro, ela devia ter um protocolo de tratamento das mudas para evitar que os nematóides se proliferem. E no caso, o nematóide, ele está presente por todo o Brasil ou em determinadas regiões? Praticamente os nematóides de forma geral está por todo o Brasil, que tem centenas de espécies de nematóide. Mas esse especificamente, esses nematóides está focado nas áreas de produção de morango, tá? Porque veio nas mudas de morango, então está onde foi plantada essas mudas nos 2 últimos anos, que pode ser que tenha foco desse nematóide. Sim. Tá certo, então. A gente falou com Hugo Reis Vidal, agrônomo de Curitiba. Tem mais algo que o senhor gostaria de falar? O que a gente fala assim é mais tanto para os técnicos quanto para os produtores, é que ao se começar uma cultura, fazer um estudo de caso antes, né, e de conseguir comprar muda sadia. Quando você compra mudas sem uma origem, pelo menos você já está começando errado. Então é começar com planejamento, e desse planejamento pegar mudas sadia, de um viveiro que tenha registro, que tenha um responsável técnico, que possa te dar pelo menos um mínimo de confiança na qualidade da muda. Que a muda a gente sempre considerou assim, é o primeiro passo para você ter sucesso na produção de morango. Obrigado então, Hugo, um dos palestrantes aqui no Simpósio Cultivo de Morangos. Obrigado você por atender, pela equipe toda. Tá certo então. Essa e também outras entrevistas do Simpósio de Morango você confere aqui no canal do YouTube do da Uningá. Tem também o canal do IDR Paraná e do canal do Agro. Eu volto a qualquer momento com outras entrevistas.